Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo do 1 em diante, que diz assim: Deus fala com Samuel numa visão. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Eu também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, irmãos? Vamos lá, que diz assim: O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a Arca da Aliança. O que significava essa Arca da Aliança? A presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Entende, irmãos? Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você, vá deitar. Ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar: Samuel. Este se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso ele disse a Samuel: Vá deitar. Se alguém chamar, diga: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio a Eli. Então o Senhor veio e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, continuando que diz assim, para finalizar: Eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que a ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Aleluia. Irmãos, que mensagem poderosa. Esse foi o chamado de Samuel. Amados, e que responsabilidade colocou em cima de Samuel, o profeta do Senhor. Tá certo, irmãos? Ali era só o início, o começo de tudo. Tá certo? Então, Samuel habitava, morava na casa do Senhor. E Eli era como se fosse um pastor
cuidava de tudo dentro da casa do Senhor. Entende, irmãos? Mas o Senhor colocou um jugo sobre ele e sobre a família dele, que seria julgada para todo sempre, tanto na vida de Eli, que era um sacerdote, né? Tanto na vida da sua descendência, dos seus filhos, dos seus netos. Entende, irmãos? Então, por que aconteceu isso? Por causa dos filhos de Eli, que trouxeram maldição para dentro da casa de Eli. E a casa de Eli era uma igreja, vamos dizer, um templo do Senhor. Entende, irmãos? Mas Eli ficou sabendo de tudo e abafou. E não corrigiu os meninos por não ter se posicionado e corrigido os seus filhos. Aconteceu que o Senhor chegou e falou tudo isso para ele. Só que para reforçar, ele falou a Samuel também. Então, Samuel era quem iria herdar a sucessão, sabe? Do ministério, da obra. E não seria os filhos de Eli. Entende, irmãos? Veja o agir de Deus como é lindo. Samuel é filho, fruto de oração de Ana. Entende, amados? Ele foi gerado conforme a vontade de Deus, conforme os planos do Senhor, porque aquela terra precisava de um profeta. E Ana orava e disse: se o Senhor concedesse esse filho a ela, ela entregaria para Deus por resto da sua vida. Entende, irmãos? Mas o Senhor não só deu Samuel a Ana, porque ela cumpriu com sua palavra, teve um menino. Quando ele ficou um pouco maduro, maiorzinho, mesmo criança, bebê ainda, ela foi lá e entregou, deixou o menino na casa do Senhor para servir para o resto da sua vida. O Senhor abençoou a madre de Ana. Mais ainda, sabe, ela teve mais filhos. Então, irmãos, mas o foco da mensagem é o chamado de Samuel. E Eli depois foi procurar no outro dia saber o que aconteceu. E aí, o que Deus te falou? Olha, não esconda nada, conte tudo, porque senão o Senhor faça o que bem entender de você, possa lhe castigar de alguma forma. Ele quis dizer com outras palavras, entende, irmãos? Então Samuel se posicionou e disse: olha, beleza, o Senhor falou tudo isso, tintim por tintim. Irmãos, pergunta aí, imagina aí, se ele não estava com medo ou estava. É claro, todos nós ficaríamos com medo. Mas ele não mentiu, ele não omitiu, ele entregou toda a verdade. Entende, irmãos? E ele disse: tudo bem, seja o que Deus quiser, seja feita a vontade do Senhor. Sabe, irmãos, ele entendeu, porque aquilo já teria sido dito por Deus. Então confirmou através do chamado de Samuel. Irmãos, vale a pena servir esse Deus. Vale a pena ser obediente. Vale a pena ser temente à palavra do Senhor. Amados, não guardem nada. Se o Senhor te deu uma revelação, sabe, irmãos, se o Senhor te usou como profeta na vida de alguém, te deu a palavra para que você possa entregar, entregue. Não engula fogo, porque quem se queimará é você.
quem pagará muitas das vezes o preço somos nós, porque a gente não entregou a palavra ou foi covarde. Entende, irmãos? Então o Senhor quer que a gente seja ousado, quer que a gente seja, sabe, corajosos, porque Ele conta com os corajosos. Então, irmãos, vale a pena obedecer ao Senhor. Vale muito a pena. Então, o que eu paro e fico analisando é que se o Senhor te deu uma palavra, você não pode esconder ela. Você não pode permanecer como se nada aconteceu. Como se nada, sabe, houve em sua vida. Se Ele já te deu uma palavra através de um profeta, através, sabe, de alguém, ou se falou diretamente com você, irmãos, põe em prática, porque existe o tempo de espera. Ali Samuel foi chamado, mas ele não viveu o seu ministério, não, sabe, viveu o auge do seu ministério naquele momento, pois ali era o início. E existe esse tempo de espera para todos que estão na presença do Senhor. E o mais interessante, irmãos, que todos que estão nas Escrituras, que serviram a Deus, passaram pelo tempo de espera. Davi, para se tornar rei, ele teve que esperar o processo, o tempo. José, para se tornar governador do Egito, ele precisou do tempo, sabe, irmãos, para se tornar governador do Egito, para que as pessoas percebessem que Deus era com ele. Entende, irmãos? E ele tomar por posse o seu devido lugar. Jesus passou 30 anos se capacitando, sabe? E não realizava milagre. Poderia curar enfermo? Poderia fazer coxos, aleijados andar, sabe, irmãos? Cegos enxergarem? Poderia, mas ele não fazia, não expulsava demônio. Ele vinha se capacitando, irmãos. Ele vinha se preparando. Deus vai preparando a gente. Ele vai capacitando a gente. Mas a gente precisa se esforçar também em querer, em aprender. Sabe, irmãos? Porque senão chega o tempo e você está totalmente despreparado. Tipo, Sansão não poderia morrer fartos de milagres, de obras, de realizações da parte do Senhor? Poderia, mas ele viveu a promessa, sabe, através na ignorância. Sabe, irmãos? Por quê? Ele matou de muita gente naquele templo, mas também ele foi junto, perdeu a sua vida, derrubou as pilastras do templo, sabe, irmãos? Matou um bocado de gente, também morreu. Então que a gente não venha viver os planos de Deus dessa forma, sabe? Porque você pode viver os planos do Senhor e no auge, quando tudo estiver se cumprindo do que Ele profetizou, do que Ele já te entregou lá atrás, no passado, você possa viver pleno, sabe? Através de honra e não sendo de uma forma dolorosa. Entende, irmãos? Então, amados, para que você venha viver o auge, para que você venha chegar no topo, sabe, da visão, da profecia, de tudo que o Senhor já liberou sobre sua vida, você precisa passar pelo teste do tempo. E é nesse teste do tempo que é muito importante, para que a gente possa ser amadurecido, capacitado, preparado para o agir de Deus, o que Ele quer fazer em nossas vidas e também o que Ele quer nos entregar.
Tá certo, irmãos? Então, que a gente possa entender que se o Senhor já liberou uma palavra sobre mim, sobre você, põe em prática. Se você não, verdadeiramente, se você não sabe ler inglês, não sabe falar inglês, algo do tipo, e você deseja, e o Senhor já usou vasos para dizer que você iria falar inglês, que você ia voar no pássaro de ferro, sabe, que é o avião, para lá e para cá no mundo inteiro, que você iria, sabe, ser abençoado, ser honrado através dos louvores, sabe, diversas formas do Senhor usa sempre cada um de nós de uma forma diferente. Mas se Ele já liberou uma palavra sobre você, põe em prática. Porque se você não correr atrás, não se esforçar, como você vai aprender? Então, use o tempo de espera, o tempo de preparação para de fato se preparar. Não busque, sabe, muitas das vezes ser precipitado, porque senão vai quebrar a cara. Não adianta a gente querer fazer as coisas se ainda não chegou o tempo. Então espera no Senhor. Espera no Senhor, porque Ele vai honrar a tua perseverança. Amém? Espero que tenham gostado. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Sem exceção, e não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Seja a boca de Deus. Compartilhe essa mensagem conforme o Senhor brandar no teu coração. E até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos, tá certo? Continue conosco e eu conto com a ajuda de vocês aqui todos os dias, 6 horas da manhã, tá certo? Fiquem na paz do Senhor e até a próxima mensagem. Fui!